A madrugada estava silenciosa. Foi quando ele se levantou. Não latiu. Não abanou o rabo. Apenas atravessou o corredor como se algo o chamasse. E em vez de ir até o berço, parou diante da parede. Ficou ali, imóvel, o corpo tenso, os olhos semicerrados, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Naquela hora, algo começou a mudar. Algo que estava enterrado havia décadas e que agora queria sair. E o que esse velho cão parecia saber, ninguém estava preparado para descobrir. Dias atrás, entre latidos ansiosos e olhares pedintes, havia um cão que não se movia. Sentado, o corpo parecia cansado, mas os olhos não. Os olhos eram de quem já tinha visto demais. O casal o encontrou por acaso. Estavam em busca de um animal calmo que pudesse acompanhar a chegada do primeiro filho. Alguém que não desse trabalho, que apenas fizesse companhia. O funcionário do abrigo hesitou ao falar dele. Esse aí foi resgatado de uma situação difícil. É dócil, mas tem um ar estranho, entende? Eles não entenderam, mas ao se aproximarem, a reação foi imediata. O cão levantou lentamente, caminhou até a barriga da mulher grávida e encostou o focinho com delicadeza. Depois, abaixou a cabeça, quase como um gesto de reverência. Aquilo bastou. Na semana seguinte, ele já estava em casa. Ganhou uma cama macia no canto da sala, ração especial e até um novo nome, Solon. Um nome antigo, forte, como ele parecia ser. O bebê nasceu dias depois. Uma menina. Chorava pouco, dormia bastante. E, curiosamente, o cão sempre se aproximava quando ela estava por perto, com passos silenciosos, como quem vigia, não apenas observa. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo. Solon era gentil, obediente, quase invisível. Dormia por longas horas, comia sem pressa, observava a bebê com uma curiosidade silenciosa. Era o tipo de cão que qualquer família gostaria de ter. Mas havia algo difícil de explicar. Ele nunca latia, nunca pedia nada, não demonstrava fome nem ansiedade, não balançava o rabo com empolgação, nem mesmo quando era acariciado. A expressão era sempre a mesma, atenta, contida, quase antiga. Era como se ele não estivesse exatamente ali, como se parte dele estivesse presa em outro tempo, outro lugar. Até que veio a primeira noite. A casa dormia em paz. O bebê respirava suave no berço, os braços erguidos em um gesto inconsciente. Os pais, esgotados da nova rotina, dormiam profundamente no quarto ao lado. Tudo parecia calmo, mas Solon não dormia. Deitado na sala, com o focinho apoiado nas patas, ele mantinha os olhos abertos, fixos em algum ponto além do que os humanos podiam ver. O relógio da cozinha marcou 3h17 quando ele se ergueu. Sem pressa, sem ruídos. Atravessou o corredor como quem segue um chamado. A porta do quarto da bebê estava entreaberta. Ele empurrou com o focinho. Entrou. Mas o que fez a seguir foi o que deixou tudo estranho. Solon não foi até o berço. Não cheirou a criança. Não se deitou ao lado, como se esperava de um cão protetor. Ele atravessou o quarto, contornou o tapete com precisão e parou diante da parede do fundo. Ficou ali, imóvel, o corpo firme, a cabeça levemente inclinada, os olhos semicerrados, como se estivesse ouvindo algo, mas não havia som. Só o silêncio espesso da madrugada. Era como se esperasse por algo, ou como se já soubesse o que estava ali. Quando Ana acordou para amamentar, estranhou o silêncio. Notou a porta aberta, o brilho fraco do abajur e, ao olhar para o chão, viu Solon parado, com o olhar fixo, a cabeça levemente inclinada. Solon sussurrou, mas ele não reagiu. Apenas alguns segundos depois deu um passo para trás, virou o rosto para ela e saiu do quarto, sozinho, como se dissesse, não agora, ainda não. Na manhã seguinte, o casal comentou o episódio como algo curioso. Riram até. Ele é velho, amor. Vai ver ouviu algum barulho no encanamento. Ou está vigiando fantasmas, brincou ela. Mas Solon, deitado de novo no canto da sala, apenas observava, com aquele mesmo olhar de quem sabe mais do que deveria. Na segunda noite, tudo se repetiu. O mesmo horário, o mesmo caminho, o mesmo silêncio. Solon levantou-se sem ruído, atravessou o corredor, empurrou a porta do quarto com o focinho e parou diante da mesma parede. Era como se aquela parede chamasse por ele, como se algo que só ele ouvia estivesse ali, esperando. No início, o casal encarou aquilo como um comportamento curioso. Ele é velho, talvez tenha alguma mania ou trauma. Nunca saberemos o que passou antes de vir para cá. Mas os dias foram passando, e as noites se tornaram previsíveis demais. Sempre por volta das 3h da manhã, Solon repetia o mesmo ritual. Acordava do nada, atravessava a casa, parava diante da parede. Não latia, não se mexia, ficava ali, ouvindo, como se a casa tivesse 2 turnos diferentes. Um diurno, calmo, ensolarado, familiar, e outro
noturno, silencioso, tenso, assombrado por algo invisível. A bebê começou a acordar com mais frequência. Nada grave. Apenas se mexia, resmungava, às vezes soltava um choro curto e voltava a dormir, mas sempre nas mesmas noites, nos mesmos horários. O casal começou a registrar em um caderno simples anotações, curiosidade científica, ou talvez instinto de defesa. 3 horas e 8 minutos. Solon em pé no corredor. 3 horas e 14. Entra no quarto. Olha fixo para a parede. 3 horas e 18. A bebê mexe os bracinhos. Grita baixinho. 3 horas e 22 minutos. Silêncio. Solon sai era sutil, mas era padrão. E quando um padrão se repete, não é mais coincidência. É sinal. Na terceira madrugada seguida, Leonardo se levantou antes do cão. Ficou esperando de pé no escuro, observando. E viu Solon se levantar como se obedecesse a um comando inaudível. Viu a forma como ele passava pelo corredor sem hesitar, como ele parava na frente da parede e inclinava levemente a cabeça como se escutasse alguém sussurrando do outro lado. Mas o que há por trás de uma parede sólida? E por que um cão que não fala parece entender tanto? Leonardo não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Solon sempre fora um cão calmo, veterano de rua, exausto de brigas que talvez nunca escolheu. Mas naquela semana, algo começou a mudar. Não foi de repente, foi sutil, como tudo o que é perigoso costuma ser. Na quarta noite, quando Ana se aproximou do quarto para checar a bebê, Solon já estava lá, em posição de alerta, de pé, entre o berço e a parede, com o corpo tensionado como um arco pronto para disparar. Ela sussurrou. Ei, tá tudo bem. Mas ele rosnou, baixo, quase imperceptível. Um som gutural, grave, que não parecia dirigido a ela, mas ao espaço que ela tentava atravessar. Foi instintivo, ela recuou, e o rosnado cessou. No dia seguinte, o comportamento se repetiu, e no outro também. Mas o que realmente mudou foi o olhar. Os olhos de Solon, antes cansados, quase sábios, agora eram vigilantes, ameaçadores, como se ele estivesse protegendo algo que só ele via. Leonardo tentou brincar, levou petiscos, chamou, tentou distraí-lo com o brinquedo favorito. Mas nada funcionava. Toda vez que alguém se aproximava daquela parede, o cão se colocava entre ela e o resto do mundo. Rosnava, encarava e, às vezes, soltava um som que ninguém conseguia explicar. Um ganido rouco, como se algo dentro dele tentasse falar por outra boca. O casal passou a discutir aquele comportamento estranho. Tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Talvez ele esteja doente. Ou sentindo alguma coisa que a gente não consegue. Você quer dizer espírito? Não. Eu tô dizendo que isso aqui não é só nosso. Essa casa tem história. O silêncio depois da última frase foi absoluto. Então, numa sexta-feira, a madrugada parecia igual a todas as outras. A mesma quietude, o mesmo escuro absoluto. Solon já estava de pé pontualmente às 3h17, mas algo mudou naquela noite. E começou com um choro, forte, agudo, desesperado. A bebê, que até então dormia tranquila todas as noites, gritou como se tivesse acordado de um pesadelo impossível de explicar. Um som que não era fome, não era cólica, era medo. Ana despertou num salto. Atravessou o corredor com o coração disparado, mas ao abrir a porta do quarto, parou. Solon estava ali, de novo, entre o berço e a parede. Mas agora, diferente de todas as noites anteriores, ele rosnava, baixo, rouco, com os pelos do dorso completamente eriçados. O corpo tensionado como se estivesse pronto para atacar, mas não havia ninguém ali. A bebê, dentro do berço, se encolhia contra a lateral, os braços agitados, o choro sufocado em soluços, os olhos fixos na parede, não no teto, não na porta, na parede, a mesma. Ana tentou chamá-lo. Solon, sai daí! Mas o cão não se moveu. Rosnou mais alto. Por um segundo, pareceu ameaçar quem se aproximasse, inclusive ela. Foi quando a luz do abajur acendeu, e por um instante tudo parou. A bebê parou de chorar. Solon cessou o rosnado, mas seus olhos ainda estavam fixos ali, naquela parede, como se ela ainda estivesse viva, como se respirasse. Ana sentiu a espinha gelar. Não era o cão que a assustava, era o que ele parecia ver, e ela não. Leonardo, que até então tentava racionalizar tudo, começou a sentir o peso das repetições. O horário, o rosnado, o medo visível no rosto da filha, o desconforto crescente da esposa. Então, numa tarde chuvosa, ele decidiu investigar. Esperou a esposa sair com a bebê para uma consulta médica, trancou a porta e foi até o quarto. A parede estava ali, como sempre, limpa, comum, sem nada de anormal. Visualmente era apenas uma parede branca, mas ao se aproximar, havia algo sutil. O cheiro.
umidade antiga, um odor leve mais carregado, como coisa velha guardada por tempo demais. Ele bateu com os nós dos dedos em diferentes pontos. Toque, 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 toque. Tum! Na terceira batida, o som mudou. Mais oco, mais profundo. Era como se ali dentro houvesse espaço. Passou o ouvido como quem escuta um segredo. E ouviu. Nada claro, mas um zumbido abafado, como se o ar ali dentro estivesse preso havia muito, muito tempo. Correu até a caixa de ferramentas, pegou uma chave de fenda fina, voltou, respirou fundo e com cuidado começou a raspar a tinta num dos cantos mais baixos, perto do rodapé. O reboco cedeu com mais facilidade do que deveria. Atrás dele, madeira. Madeira? No meio da parede? Fez mais pressão. Abriu uma pequena fenda. Olhou por dentro com a lanterna do celular. Escuro, profundo e oco. Havia um compartimento ali, um espaço selado entre as estruturas da casa, sem ventilação, sem acesso aparente, como se alguém, em algum momento, quisesse esconder aquilo para sempre. O coração acelerou, as mãos tremiam. Ele recuou, sentou-se no chão e imediatamente telefonou para um amigo da família, pedreiro de confiança. O casal não queria fazer alarde, não ainda, mas Leonardo precisava saber o que havia ali dentro. Com ferramentas simples e cuidado extremo, o homem abriu um rasgo maior na parede. A madeira cedeu com um estalo seco, e atrás dela, escuridão. Era um vão, estreito, mal iluminado, cheio de poeira acumulada, teias densas e um cheiro azedo de coisa esquecida. O tipo de cheiro que não vem só do tempo, vem da história. A lanterna do celular tremia nas mãos. E então, eles viram, primeiro, caixas, pequenas, envelhecidas, cobertas por panos puídos e pedaços de jornal amarelado. Depois, brinquedos, antigos, de madeira, desgastados, alguns ainda com pequenas marcas de dentes, como se tivessem sido mastigados por uma criança ansiosa. Havia também fotos, queimadas nas bordas, rostos riscados com caneta, cenas de um passado que alguém tentou apagar, e então, o mais estranho, uma fita cassete, danificada, com uma etiqueta quase ilegível, mas ainda possível de decifrar, para quando ele voltar. E ao lado dela, um envelope velho, quase se desintegrando ao toque. Dentro, um documento. Era um boletim de ocorrência. Registrava o desaparecimento de uma criança. Nome, idade, 4 anos. Ano, 1986. Local do desaparecimento, a própria casa. O casal se entreolhou. O silêncio que se seguiu era denso como a poeira do vão. Ana tremia. Leonardo engolia em seco. E Solon estava sentado na porta do quarto. Olhava fixo para dentro do buraco aberto, sem se mover. Com o boletim de ocorrência em mãos, o casal entrou em contato com as autoridades. Em poucas horas, uma viatura chegou. E enquanto os agentes analisavam o conteúdo encontrado dentro da parede, Solon, como sempre, ficou ali, deitado, mas atento. 2 policiais conversavam com Leonardo no corredor. Esse caso foi arquivado há décadas. Nunca encontraram o corpo da criança. Segundo a ficha, a família alegou que o menino simplesmente sumiu. Mas agora temos indícios de que houve encobrimento. Alguém escondeu isso tudo. Alguém quis que fosse esquecido. Enquanto isso, Ana segurava a filha nos braços. A bebê dormia, tranquila, pela primeira vez em dias. A equipe de perícia chegou. Tiraram fotos, catalogaram os objetos e levaram tudo para análise. Brinquedos, fotos queimadas, a fita cassete. Ela seria restaurada em laboratório. Mas bastava olhar para o cenário para entender. Aquela casa havia guardado um segredo por quase 40 anos. E Solon talvez não estivesse tentando proteger a parede, mas a criança que dormia ali. Proteger de algo que nunca foi resolvido. De um eco do passado que se arrastava invisível, noite após noite. O cão não farejava apenas odores. Ele farejava culpa, silêncio e o tipo de dor que os humanos aprendem a enterrar. No relatório preliminar, a polícia confirmou. O quarto da bebê coincidia exatamente com o cômodo onde o menino dormia em 1986. A parede havia sido fechada pouco tempo depois do desaparecimento. Os vizinhos antigos, os poucos que ainda restavam, contaram histórias vagas. Família reservada, mudança repentina e uma obra feita às pressas pouco antes da venda da casa. Ninguém ligou os pontos, até aquele momento. Depois que a polícia levou os objetos e as notícias começaram a circular discretamente na cidade, algo mudou. Naquela mesma noite, Solon não foi até a parede. Não levantou às 3h17. Não rosnou. Pela primeira vez desde que chegou, ele dormiu profundamente. Ali, ao lado do berço. Sem tensão, sem vigília, em paz. O casal se olhava em silêncio, sem saber como explicar. Mas sabiam de algum modo que tudo havia se encerrado. Não apenas a investigação, mas a missão. Nos dias seguintes, Solon voltou a ser apenas um cão velho.
pedia carinho. Dormia sob o sol da varanda, seguia a bebê com os olhos, como quem agora podia apenas admirar. E à noite, quando todos já estavam dormindo, ele deitava no mesmo lugar, aos pés do berço, mas agora com a cabeça apoiada nas patas, os olhos fechados, o peito sereno. O quarto, antes pesado, agora parecia outro, mais leve, mais limpo, como se a presença que ali estava tivesse finalmente partido. Algumas semanas depois, a fita cassete foi restaurada, e embora danificada, um trecho foi possível ouvir. Era a voz de uma mulher, trêmula, baixa, dizia apenas: "Se um dia você ouvir isso, me perdoe, eu não soube como proteger você. Mas alguém virá, alguém vai lembrar." Leonardo pausou a gravação. Ficou em silêncio. Solon, deitado ao lado, levantou a cabeça, como se tivesse reconhecido aquela voz. E então abaixou novamente, com um suspiro leve, como quem descansava. Naquela noite, Ana o observou dormir, enrolado como um guardião adormecido, e murmurou quase sem voz: "Você não foi adotado, você foi chamado." Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine o desespero de uma vila inteira. 3 dias de buscas, helicópteros, cães farejadores e nenhum sinal da menina. Era como se a floresta tivesse engolido tudo. Mas então, no meio da madrugada, um lobo aparece, parado na trilha antiga, olhos fixos, como se soubesse exatamente onde ela estava. E diante do silêncio da mata, os policiais fazem o impensável. Decidem seguir o animal pela escuridão. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!